Espadas Gêmeas da Morte Cortante. Parte 4. Twin Maximize Magic Electrosphere. Duas bolas de relâmpago, cada uma com quase o dobro do tamanho normal, apareceram nas palmas das mãos abertas de Narberal e dispararam. E então eles atacaram. As eletroesferas, com seu poder destrutivo bastante aumentado, se expandiram rapidamente. O pulso elétrico que se espalhou por eles era enorme e iluminou o cemitério como se estivesse em plena luz do dia. O raio mágico desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, levando seu poder com ele. Todos os asseclas de Khazit estavam no chão. Apenas uma pessoa permaneceu de pé. Sério, por que você não caiu como aquelas outras formas de vida inferiores, lagartas? Será que você lançou o feitiço imunidade à energia, eletricidade? Narberal perguntou ao notar as leves marcas de queimadura no rosto de Khazit. Se eles estivessem lá, ele deveria ter lançado energia de proteção, um feitiço defensivo de nível inferior do que imunidade à energia. Narberal sentiu que era uma pena que ela não pudesse exterminar todas as pragas de uma vez, e então ela se consolou com o pensamento de que tudo isso ainda estava dentro de parâmetros aceitáveis. Afinal, teria sido chato terminar tudo com apenas um feitiço. Você não é apenas um idiota normal, mas um idiota que pode lançar feitiços de terceiro nível, não é? Um idiota? Uma forma de vida inferior. Ácaro, como você ousa me chamar de idiota? Narberal franziu as sobrancelhas. Qualquer um que bagunce meus planos é um idiota. Principalmente um idiota que não sabe o que significa força e veio aqui para encontrar a morte. Meus preparativos finalmente estão completos. Agora, observe o poder supremo do orbe da morte que bebeu sua cota de energia negativa. Khazit ergueu a esfera em sua mão. Era uma gema de aparência bastante áspera que brilhava como um pedaço de aço enegrecido. Não havia sido polido e parecia mais um pedaço de minério do que qualquer coisa que havia sido fabricada. Narberal sentiu algo como um batimento cardíaco vindo do orbe. De repente, os 6 discípulos de Khazit que haviam sido eletrocutados pela eletrosfera se levantaram, mas aqueles não eram movimentos de uma criatura viva e pensante. Os 6 discípulos estavam agora sob controle necromântico e, trêmulos, se posicionaram entre Narberal e Khazit. Narberal assistia à cena diante dela com dúvida e perplexidade em seus olhos. Esses zumbis são meus oponentes? Fuá, isso mesmo. Mas eles serão o suficiente para você? Ataque! Zumbis, sendo o menor entre os mortos-vivos, não podiam usar magia, e quando a meia dúzia de ex-discípulos se lançou contra ela com as garras estendidas, Narberal lançou um feitiço sobre eles. Electrosfere. Mais uma vez, um globo branco disparou. Onde atingiu, gerou um pulso de eletricidade que consumiu todos os discípulos em seu raio. O relâmpago desapareceu após um momento, e os discípulos desabaram no chão mais uma vez. Embora ela tivesse despachado seu inimigo facilmente, não havia alegria no rosto de Narberal. Criar mortos-vivos não podia produzir vários mortos-vivos de uma vez. Deve ter sido o resultado de Khazit usar algum tipo de habilidade de suporte. Narberal voltou seu olhar para a esfera negra na mão de Khazit. Parece que o poder daquele item se estendeu para deixá-lo controlar vários zumbis de uma vez. Ainda assim, esse homem teve coragem de chamar um efeito como esse de poder supremo. Para Narberal, os governantes da grande tumba de Nazarick, os 41 seres supremos que a criaram e todos os seus camaradas, eram as únicas entidades que mereciam ser descritas como supremas. Assim como a infelicidade encheu Narberal, Khazit exclamou de alegria. É o bastante. Você absorveu energia negativa mais do que suficiente. A esfera preta na mão de Khazit atraiu a escuridão do cemitério para si e parecia estar brilhando fracamente. O batimento cardíaco lento que ela sentiu antes parecia mais forte do que antes. Parece que ignorá-lo seria problemático no futuro. Tendo chegado a essa conclusão, Narberal estava prestes a fazer um movimento quando ouviu algo. Era o som de algo assobiando no ar. Narberal se lembrou do aviso de seu mestre e se jogou para o lado. Uma enorme criatura passou correndo pelo corpo de Narberal e, depois de pairar atrás de Khazit, pousou no chão. Era uma entidade composta de 3 metros de altura, feita de incontáveis ossos humanos. Ele foi projetado para se assemelhar a um ser com um pescoço muito longo, asas e 4 pernas, um dragão. Sua cauda, também feita de inúmeros ossos, bateu levemente no chão.
Este era o monstro conhecido como dragão esquelético. Narberal não considerava monstros de seu nível fortes, mas o dragão esquelético tinha uma característica muito perigosa para Nabi. Pela primeira vez, uma expressão de surpresa apareceu no rosto de Narberal, que então se enrijeceu. Fuá! A risada louca de Khazit ecoou pelos arredores. Dragões esqueléticos e sua imunidade absoluta à magia são o pior pesadelo de um lançador de magia, não são? Se Nabi não pudesse ferir o dragão esquelético com magia, então seu mestre ordenou que ela carregasse uma espada com ela em caso de emergência. Ela agora a removeu de seu cinto, junto com sua bainha, e então prendeu sua espada para que não escorregasse facilmente para fora da bainha. Eu vou te bater até a morte. Narberal avançou. O dragão esquelético golpeou sua pata dianteira em resposta, mas Narberal agilmente evitou seu ataque. O vento de sua passagem agitou os cabelos de Narberal enquanto ela corria para o peito do dragão esquelético. Então, ela concentrou toda sua força e balançou com toda sua força. Seu golpe arremessou o dragão esquelético a 3 metros de altura voando. Pouco depois, ele atingiu o solo com um estrondo que sacudiu a terra. O queixo de Khazit caiu enquanto ele olhava. Dragões esqueléticos eram feitos de muitos ossos menores e certamente pareciam leves. No entanto, eles pareciam apenas leves. Os conjuradores de magia, que passam seus dias buscando um poder mágico maior, não deveriam ter força suficiente para realizar um movimento como aquele. Khazit fugiu às pressas atrás do vasto corpo do dragão esquelético e gritou: Você, quem é você? Um Mithril. Não, um aventureiro classificado como Orixalcum? Não deveria haver ninguém assim nesta cidade. Você perseguiu Clementine ou a mim até este lugar. Khazit cerrou os dentes de agitação. Bem, entrar em pânico como este se adapta a uma forma de vida inferior, besouro do clique, como você. Você. A confecção deste dragão esquelético exigiu 2 meses de rituais elaborados e uma imensa quantidade de energia negativa. Como poderia ser derrotado tão facilmente? Ele havia trabalhado e planejado muitos anos para isso. Assim que Khazit estava ficando vermelho de raiva, o dragão esquelético rangeu enquanto se levantava lentamente. Havia uma fissura enorme nos ossos que formava seu peito, que derramava fragmentos de osso enquanto se movia. Não poderia suportar outro golpe como este. Não. Eu não vou deixar você. Raio de energia negativa. Um feixe de luz negra brilhou estendido da mão de Khazit e tocou o dragão esquelético, curando rapidamente seus ferimentos com energia negativa. Portanto, é imune à magia, mas pode ser curado com magia. Khazit ignorou a zombaria de Narberal e continuou lançando feitiços. Armadura de reforço força menor chama morta-viva parede de escudos. Ele lançou buff após buff no esqueletal dragão. Agora o corpo ossudo do dragão esquelético estava mais robusto, mais forte e envolto em fogo negro que drenava a vida. Ele até tinha uma barreira invisível na frente que agia como um escudo. Bem, se você está fazendo isso, vou jogar junto. Armadura de reforço parede de escudo energia de proteção, negativo. Narberal também colocou feitiços defensivos em si mesma. Depois que os dois lados acabaram de se polir, foi como se um sino tivesse tocado e os dois voltaram a atacar. Narberal brandiu sua espada. Ela acertou um golpe forte na pata dianteira do dragão esquelético, mas Narberal franziu as sobrancelhas. Embora ela pudesse facilmente acertar seus oponentes como havia feito antes, esta dificilmente era uma boa luta para ela. Ela não era hábil em combate corpo a corpo e sua arma também não era adequada para isso. O dragão esquelético era feito de um conjunto de ossos, então armas perfurantes e cortantes causavam muito pouco dano a ele. Porém, Narberal não possuía armas de espancamento, que eram ideais para a tarefa, então ela teve que recorrer ao uso de sua bainha. Embora ela tivesse a vantagem, o equilíbrio deficiente da arma improvisada significava que ela não poderia danificar efetivamente o dragão esquelético. Talvez um guerreiro especializado pudesse manter o equilíbrio, mas Narberal era um lançador de magia e não sabia como fazer isso. A pata dianteira do dragão esquelético passou por cima da Narberal agachada. Embora não a tenha acertado com o chute, as chamas negras envolvendo seus membros caíram sobre Narberal.
No entanto, ela resistiu a eles com o feitiço Energia de Proteção, negativo, e as chamas negras desapareceram sem deixar vestígios. Se ela não tivesse se protegido, provavelmente teria se machucado pelos efeitos adicionais do golpe, mesmo que o tivesse evitado. Raio de energia negativa. Kha'Zix curou as feridas do dragão esquelético com um raio mágico. Essa também foi uma das razões pelas quais Narberal estava carrancuda. Não importa quanto dano ela tenha causado, Kha'Zix, o defensor, imediatamente curou tudo. Ela sabia que tinha que atacar Kha'Zix primeiro, mas o dragão esquelético entre Narberal e Kha'Zix não permitiu que ela o fizesse. Mesmo um feitiço penetrante como relâmpago seria interrompido pela imunidade mágica do dragão esquelético. O feitiço de efeito de área electrosfera também seria interrompido pela magia defensiva de Kha'Zix, seu dano reduzido à insignificância. Então, talvez usando um feitiço do tipo encantamento, ela poderia forçá-lo a baixar suas defesas e vencer o encontro com um golpe. Charm Person. Mind of Undead. Narberal e Kha'Zix lançam seus feitiços ao mesmo tempo. Narberal dirigiu um feitiço que encantaria os humanos em Kha'Zix, enquanto Kha'Zix lançava um feitiço defensivo em si mesmo que o protegia de feitiços que afetam a mente. No final, Kha'Zix sorriu triunfante, enquanto Narberal franziu a testa e estalou a língua. Talvez ela tenha se distraído com o sorriso de Kha'Zix, mas uma sombra apareceu no rosto de Narberal. Um objeto branco preencheu o campo de visão de Narberal. Ela teria dificuldade em evitá-lo. Ela habilmente abaixou a cabeça e apoiou a ponta da espada no ombro, transformando a espada em um escudo. O impacto se espalhou pelo braço da espada e o ombro que recebeu o golpe, praticamente entorpecendo seu corpo inteiro e jogando o corpo de Narberal no ar. Este foi o resultado do dragão esquelético mirando em seu rosto com um golpe de cauda. Embora seu equilíbrio tivesse sido quebrado, Narberal não havia caído, suas pernas habilmente resistiram ao impacto. Ainda assim, ela foi empurrada de volta. Esta era uma boa chance para um ataque posterior, mas o dragão esquelético permaneceu onde estava. Seu trabalho era proteger Kha'Zix e, portanto, não poderia se afastar muito dele. Depois de sentir isso do dragão esquelético, Narberal apertou suas mãos para limpar o entorpecimento e a dor. Só então, Kha'Zix colocou a cabeça para fora das costas do dragão esquelético. Acid Javelin. Relâmpago. Kha'Zix lançou um objeto verde em forma de lança que disparou em direção ao corpo de Narberal. O dardo, que deveria ter causado o dano do ácido, parou a vários centímetros do corpo de Narberal e desapareceu sem deixar vestígios. Ao mesmo tempo, o raio que Narberal disparou de seus dedos foi bloqueado pela cauda do dragão esquelético e se extinguiu. Kha'Zix e Narberal se entreolharam. Um feitiço defensivo? Que irritante. Essa deveria ser a minha linha, sua forma de vida inferior, traça da lagarta. Que tal sair de trás e me encarar de forma justa? E por que eu tenho que sair? Ficar aqui não estraga seus planos? Kha'Zix sabia que Narberal tinha seu número e estreitou os olhos. Narberal sorriu com indiferença. Não há como evitar. Depois de tomar sua decisão, Kha'Zix agarrou a estranha esfera e a ergueu até os céus. Agora, vejam o poder do orbe da morte. A terra estremeceu e o corpo de Narberal também estremeceu. Este foi um sinal de que algo grande estava por vir. Uma enorme fissura apareceu no solo e um monstro branco se revelou lentamente. Outro. Um puff. A energia negativa está esgotada agora, mas depois de matar você e seu amigo, posso espalhar a morte por toda a cidade e recuperar tudo. Os gritos de Kha'Zix eram raivosos e emocionais, em contraste com a imperturbável Narberal. Narberal exalou com força, depois disparou para frente com velocidade sobrenatural. Kha'Zix foi pego de surpresa e não conseguiu reagir a tempo. Os dragões esqueléticos pisaram em Narberal, que havia entrado em seu alcance de ataque, com as patas dianteiras. Narberal se virou e evitou a batida do dragão esquelético à sua direita, mas o outro estava esperando por ela. Ele varreu o chão com o rabo, como se fosse cortar a grama. A cauda que quase a atingiu trovejou no ar na frente de Narberal quando ela saltou para trás. Então, a cauda mudou repentinamente de direção, caindo sobre Narberal, que acabara de saltar. Narberal evitou o golpe abalador da esquerda, mas o dragão esquelético da direita golpeou sua pata dianteira também.
Ela ergueu a espada para bloquear o golpe do dragão esquelético. Embora a pressão esmagadora da pata fosse extraordinária, Narberal ainda se manteve firme sob ela e até a forçou a se afastar. O dragão esquelético do lado direito deu vários passos para trás, causando uma breve pausa na ação. O que é você? Bloquear sem artes marciais. Como você aprendeu a fazer isso? É porque fui criado por aqueles que são maiores que os deuses, os seres supremos. Você está brincando comigo? Mesmo se você soubesse a verdade, você nunca entenderia, e pensar que você iria tão longe a ponto de me chamar de idiota, aquele que falou o nome dos seres supremos. É por isso que eu digo que os seres humanos são formas de vida inferiores, planários. Narberal lançou um olhar penetrante para Kha'Zix. Foi um olhar frio e penetrante que o fez querer se afastar dela. O assustado Kha'Zix deu uma ordem, como se quisesse enxugar o medo. Dragões esqueléticos, pegue-a! Os dragões esqueléticos mantiveram-se ao alcance de Kha'Zix e fizeram seu movimento. Narberal evitou o ataque de um dos dragões esqueléticos e se aproximou, mas foi forçada a evitar o ataque do outro dragão esquelético e perdeu sua chance. Esse vai-vem durou um bom tempo, até que um golpe decisivo foi desferido. Acid Javelin. Narberal subconscientemente virou sua cabeça e evitou o dardo mágico apontado para seu rosto. Isso foi um erro grave. O ataque não teria feito nada mesmo se tivesse atingido, então ela poderia ter ignorado com segurança. No entanto, veio direto para ela, então ela evitou por reflexo. Este foi um erro que apenas um lançador de magia, que não havia melhorado sua habilidade de combate corpo a corpo, cometeria. Esse erro teve consequências graves. Uau! O campo de visão de Narberal mudou drasticamente quando um impacto ensurdecedor ecoou. Ela foi jogada para o lado. Ela experimentou um breve período de falta de peso antes de cair pesadamente no chão. Seu braço esquerdo tinha feito uma varredura com a cauda de um dos dragões esqueléticos. A rotação sem parar a desorientou e ela não tinha ideia de onde estava. Seu corpo estava protegido por todos os tipos de feitiços defensivos, então não havia dor. No entanto, os dois dragões esqueléticos ergueram suas patas dianteiras sobre Narberal. Pode-se dizer que ela estava sem opções, normalmente falando. Renda-se e eu pouparei sua vida. Que tal isso? Um sorriso sádico floresceu no rosto de Kha'Zix, enquanto ele se assegurava de sua vitória iminente. Claro, Kha'Zix não iria poupá-la. Aquele olhar em seu rosto era o tipo que esperava ansiosamente pela garota implorando por misericórdia antes que ele pisoteasse sua forma patética. Narberal, que havia levantado seu torso do chão, estava tão furiosa que seu rosto estava torcido. Erable, humano. O que? Narberal olhou Kha'Zix nos olhos e disse: seu pequeno ser humano miserável. Como você ousa proferir tal bobagem, seu monte de lixo? Os olhos de Kha'Zix se arregalaram e ele estremeceu de raiva e deu a ordem para acabar com ela. Destruam-na, dragões esqueléticos. Os dois dragões ergueram as patas dianteiras e Narberal sorriu. As palavras do homem que ela venerava chegaram a seus ouvidos. Ela o ouviria, não importa o quão longe sua voz estivesse. Narberal Gama. Mostre o poder de Nazarick. Entendido. Então, não vou mais encará-lo como Nabi, mas como Narberal Gama. Os dragões esqueléticos abaixaram as patas dianteiras, com a intenção de esmagar o corpo de Narberal sob as patas dianteiras. No último momento, Narberal lançou um feitiço antes de ser reduzido a uma pasta. Teletransporte. O campo de visão de Narberal mudou imediatamente. Ela estava agora a cerca de 500 metros no ar. Sem asas para mantê-la no alto, Narberal despencou em direção ao chão. O vento cortante rugiu em seu corpo e o chão se aproximou. Narberal riu. Voar. Sua velocidade de descida diminuiu e então parou, até que Narberal pairou no ar, olhando para o campo de batalha a partir de agora. Kha'Zix e os dois dragões esqueléticos olharam em volta em estado de choque, pois Narberal não estava em lugar nenhum. Estou cansada. As palavras volúveis de Clementine filtraram-se nos ouvidos de Ainz. Eles estavam lutando por vários minutos, mas as grandes espadas de Ainz não tocaram em Clementine. Falando nisso, essa é uma habilidade física incrível que você tem. Você pode até se orgulhar disso, mas... Sua expressão se transformou em um sorriso predatório. Você é estúpido?
Você está apenas balançando suas espadas com força e velocidade brutas, girando descontroladamente como uma criança com uma vara. Você pode ter uma espada em cada mão, mas se você não sabe como usá-las, então seria mais sábio se agarrar a uma espada. Você não está levando o negócio do guerreiro um pouco levianamente? Venha para mim, então. Você não tem feito nada além de se esquivar desde agora? Não será bom para você se você arrastar isso por muito tempo, não? Ainz riu friamente enquanto respondia a ela. Clementine franziu as sobrancelhas. Ele a tinha lá, Clementine não tinha atacado Ainz. Em vez disso, ela estava se esquivando de seus ataques, e isso porque os extraordinários atributos físicos de Ainz não davam a ela uma abertura para atacar. As coisas não eram tão fáceis para Clementine como ela afirmava. Ela estava começando a ficar com raiva de si mesma por não ser capaz de tomar a iniciativa e atacar. Você disse que nenhum guerreiro poderia derrotar você, certo? Para onde foi essa sua confiança? Clementine finalmente foi para suas armas depois que Ainz a provocou. Ela tinha 4 das armas perfurantes chamadas estiletes em sua cintura, assim como uma estrela da manhã. Agora, ela desenhou um daqueles estiletes. Com sua visão sobre-humana, Ainz verificou que a estrela da manhã estava coberta de detritos que pareciam sangue e pedaços de carne. Ainz apertou ainda mais as espadas em suas mãos enquanto olhava para Clementine. Quando os dois lados estavam prestes a atacar, a terra estremeceu. Ainz não conseguia tirar os olhos de Clementine, que assumiu uma postura de combate. Ele olhou furtivamente para o lado e viu que havia 2 monstros gigantes em forma de dragão feitos de osso onde Narberal estava lutando. Dragões esqueléticos. Hein? Correto. Parece que você sabe uma ou duas coisas. Sim, eles são a ruína de qualquer lançador de magia. Eu vejo. É por isso que Nabe não pode vencer. Na verdade respondeu Clementine em tom de voz zombeteiro. Ela parecia ter recuperado a compostura depois que os dragões esqueléticos apareceram. Ainz franziu as sobrancelhas ilusórias sobre o capacete. Era verdade que Skeletal Dragons eram oponentes complicados para conjuradores de magia, e agora havia 2 deles. Narberal como ela era agora não poderia vencê-los. Como se sentisse a agitação no coração de Ainz, Clementine mudou ligeiramente. Este foi um movimento com a intenção de bloquear seus movimentos, então provavelmente haveria um acompanhamento para isso. Quando se via uma fraqueza em um oponente poderoso, seria natural arriscar e atacar. Ainz expulsou todos os pensamentos de Narberal de sua mente e estendeu a espada grande em sua mão esquerda de uma forma intimidante. Foi uma finta enquanto ele erguia lentamente a espada larga em sua mão direita em preparação para um golpe poderoso. As armas de Clementine eram do tipo penetrante e não podiam executar ataques complexos como as armas cortantes. Eram armas otimizadas para cargas. Além disso, os estiletes eram finos e certamente não eram fortes o suficiente para sobreviver a um confronto com grandes espadas. Por causa disso, Ainz usou sua espada larga de mão esquerda para mantê-la à distância, esperando Clementine se aproximar. No entanto, Clementine sabia o que ele estava fazendo. Você tem alguma maneira de fechar essa lacuna? Eu me pergunto. Clementine tinha uma expressão presunçosa e autoconfiante no rosto enquanto respondia em seu tom autoconfiante de costume. Tudo isso apontava para o fato de que ela tinha algo na manga. Clementine mudou lentamente de postura, abaixando-se no que parecia ser a postura de um corredor. No entanto, seu corpo ainda estava de pé, então ela parecia muito estranha. Pode ter parecido cômico, mas definitivamente não era o tipo de postura que alguém poderia tomar levianamente. E então, Clementine se moveu. Diante dos olhos vigilantes de Ainz, Clementine disparou como uma mola totalmente comprimida. Ela correu direto para ele. Era uma acusação que mesmo Ainz, com suas habilidades físicas sobre-humanas, mal podia acreditar que era possível. Como um furacão que devorou tudo em seu caminho, Clementine fechou a distância entre eles em um instante. Ela deslizou sob a espada grande que Ainz estava segurando, sua destreza física permitindo que ela mantivesse sua velocidade total enquanto se movia. Ainz, que foi abalado pelos movimentos serpenteantes de Clementine, balançou com força sua espada da mão direita. O golpe poderoso rasgou o ar enquanto avançava em direção a Clementine, prometendo uma devastação inimaginável se ele acertasse.
E naquele breve instante, Ains viu o sorriso de divisão de rosto em seu rosto ficar ainda mais amplo. Fortaleza invulnerável. A visão inacreditável pegou Ains de surpresa. O estilete fino havia realmente bloqueado um golpe de uma espada larga que tinha mais de 10 vezes sua massa. O estilete deveria ter se quebrado sob o grande golpe que acabara de bloquear de frente. Mesmo se tivesse permanecido intacto por algum milagre, teria caído voando. No entanto, foi a espada larga de Ains que ricocheteou, como se tivesse atingido alguma parede de castelo ridiculamente forte. Como se jogando no abraço de um amante, Clementine correu em direção ao peito desprotegido de Ains. Naquele momento, metade do campo de visão de Ains foi ocupada pela sorridente Clementine. Ains recuou, mas seu oponente foi mais rápido. Este ataque, que combinou uma carga de inclinação total, toda a sua força e uso habilidoso do impulso, pode ser descrito como meteórico. Houve um flash de luz e, em seguida, o barulho de metal colidindo com metal ecoou pelo cemitério. Clementine esquivou-se do golpe selvagem da espada da mão esquerda de Ains e então saltou para longe. Ains sabia o segredo por trás dos movimentos chamativos de Clementine. Artes marciais, eram técnicas que não existiam na Yggdrasil. Eles poderiam ser considerados a magia de um guerreiro, e eram coisas das quais ele precisava ser cauteloso. Seu efeito parecia ser a defesa contra o golpe de sua espada larga e neutralizar o impacto da arma. Ela deve ter usado artes marciais para desviar o ataque de Ains. Então do que é feita essa armadura? Adamantita. Embora não sentisse dor, ele sentiu que algo afiado havia perfurado seu ombro esquerdo, perto do lugar onde havia ouvido o som de raspagem. Ains olhou para o ombro de onde o impacto tinha vindo, mas havia apenas um leve dente na armadura. Embora a armadura não tivesse propriedades mágicas especiais, ainda era o produto de feitiços de um lançador de magia de nível 100. A dureza da armadura aumentava com o nível de seu criador, então o fato de haver um amassado na armadura era uma prova do poder destrutivo dos ataques de Clementine. Bem. Se for esse o caso, da próxima vez, talvez eu deva acertar em algum lugar com uma armadura mais fina, embora eu quisesse te desgastar pouco a pouco e depois atormentá-lo vagarosamente quando você não conseguir se mover. Que pena, que pena. Ains percebeu que Clementine não estava atacando descontroladamente seus ombros, mas com o objetivo de desativar seus braços para torná-lo incapaz de atacar. Pela primeira vez, Ains sentiu algo como respeito por Clementine, a guerreira. Tudo que Ains podia fazer era simplesmente balançar suas espadas e causar dano ao inimigo. Claro, se ele pudesse acertar, o inimigo certamente seria morto. No entanto, contra um oponente habilidoso, ele teve que considerar cuidadosamente o andamento da batalha. Este foi um bom treinamento para mim. Então eu vou. Assim como Ains estava admirando Clementine, ela assumiu aquela postura estranha que ela assumiu a partir de agora. Em resposta, Ains ergueu sua espada larga de mão direita para enfrentar o ataque. Desta vez, no entanto, ele não estendeu sua espada larga de mão esquerda. Clementine bufou com a postura de Ains e correu. Ela era tão rápida que mesmo Ains e sua incrível visão dinâmica mal podiam segui-la. Se ela não tivesse corrido diretamente para ele, ele poderia ter perdido o controle de seus movimentos. Em face da carga de ataque total de Clementine, como uma flecha sinistra indo direto para ele, Ains balançou sua espada larga direita, lançando um ataque próprio para interceptá-la. Fortaleza invulnerável. O golpe foi desviado pela mesma arte marcial de antes, mas ele já havia previsto isso. Ains tinha perdido o equilíbrio na troca anterior porque ele colocou toda a sua força no golpe, então, desta vez, ele não usou tanta força. Ains absorveu o impacto que irradiava, como se tivesse atingido uma parede, com a força de seu braço, e então balançou sua espada larga de mão esquerda. Desta vez, Ains estava totalmente confiante de que seu inimigo não poderia bloquear outro golpe de força total. Porém, ainda mais rápido do que isso, Clementine usou outra arte marcial. Aceleração de fluxo. Essa arte marcial teve um efeito surpreendente. Parecia que alguém havia usado magia para controlar o tempo para desacelerar o tempo. Tudo se movia lentamente, como se estivesse imerso em algum fluido altamente viscoso. A velocidade do balanço de Ains diminuiu para um rastreamento.
No entanto, Clementine se movia na mesma velocidade neste mundo desacelerado. Ela evitou sem esforço o contra-ataque de Ainz e se aproximou de Ainz pela frente. Isso pode ter sido algum tipo de percepção equivocada da parte de Ainz. Os anéis mágicos que Ainz usava deveriam tê-lo protegido de ataques temporais e ataques projetados para impedir sua liberdade de movimento, embora possa haver algum fator desconhecido em ação aqui. Ele deve ter se sentido como se ela tivesse acelerado de repente porque sua batalha com Clementine era tão intensa. O importante era que Ainz tinha visto essa arte marcial antes, mas ele não se sentia da mesma forma naquela época. Olhe. Gazef Stronoff já havia usado essa técnica antes. Antes que ele pudesse terminar de falar o nome, o estilete dela o atingiu. Visava um dos olhos de Ainz, através da estreita fenda de visão de seu capacete. Ainz empurrou com força a cabeça para o lado, e enquanto ele conseguia escapar do impulso do estilete, o som de metal rangendo contra metal ecoou por seu capacete. Antes que ele pudesse dar um suspiro de alívio por ter evitado o pior, ele vislumbrou Clementine preparando seu estilete para outro ataque com o canto do olho. Che! Mesmo depois de levar em consideração as diferenças em suas habilidades físicas, o impulso em linha reta de Clementine foi mais rápido do que o giro circular da espada larga de Ainz. Desta vez, o estilete acertou em cheio, acertando Ainz em cheio. Gu! Uma voz surpresa e uma voz em pânico atingiram o ar ao mesmo tempo. Ainz pressionou sua espada grande contra o capacete e saltou para trás, mas não houve ataque posterior. Clementine olhou para a retirada feia de Ainz, então olhou curiosamente para a ponta de seu estilete. Com uma risada zombeteira, ela disse: "Já chega dessa coisa de vantagem. Se você não der tudo para fora, você vai morrer." E então, para esclarecer suas próprias dúvidas, Clementine continuou perguntando ao silencioso Ainz: "Ainda assim, como você fez isso? Eu sei que bati em você, mas você está bem. Eu pensei que teria machucado você com isso. Minha nossa. Eu aprendi muito com essa batalha. Em primeiro lugar, sobre essas coisas chamadas artes marciais, e também o fato de que não posso girar minhas espadas cegamente durante o combate e a importância de manter o equilíbrio durante o ataque. Ah, você é um idiota? Se você aprendeu isso agora, então você é um fracasso como guerreiro. Bem, não importa, já que você vai morrer aqui, embora eu gostaria de uma resposta à minha pergunta. Foi algum tipo de arte marcial defensiva?" O tom de Clementine mostrou que ela estava farta de Ainz. Ele, por outro lado, sorriu amargamente sobre o capacete, porque concordava com o que ela havia dito. "Não, você está certa. Eu realmente não sou qualificado. Você tem meus agradecimentos." Embora, como o tempo está apertado, o tempo de jogo acabou. Sem prestar atenção à dúvida no rosto de Clementine, Ainz gritou com toda a força: "Narberal Gama! Mostre o poder de Nazarick!" Ele girou os punhos da espada em suas mãos e então cravou as pontas de suas duas grandes espadas no chão. Ainz estendeu as mãos vazias diante dele e gentilmente acenou para Clementine. "Agora então, venha até mim com a intenção de morrer." Após Khazit ver Narberal flutuando no céu, ele disse: "Então, você pode usar o feitiço voar. Parece que você não está blefando. Embora, como você evitou o último golpe? Eu não vi você atrás dos dragões esqueléticos." Essa pergunta intrigante chegou a Narberal, que descia lentamente do céu. Khazit não tinha ideia de por que ela não usou o feitiço voar para escapar. Ela poderia ter feito isso ao encontrar os dragões esqueléticos, mas não o fez. Isso o deixou perplexo. Puff, você acha que pode vencer? Contra dragões esqueléticos, que são imunes à magia? Existem inúmeras maneiras de vencer. Mas antes disso, Narberal agarrou seu ombro e tirou seu robe. "Alegre-se, forma de vida inferior, humana. Você tem a honra de lutar com Narberal Gama, uma das empregadas de batalha, Pleiades, que são os servos leais de Ainz ou Algon, o governante absoluto da grande tumba de Nazarick." Seu equipamento era completamente diferente. Ela agora usava luvas e grevas de ouro, prata e metal preto, bem como um conjunto de armadura com tema de empregada doméstica que parecia ter saído de um mangá. No lugar do capacete, ela usava um toucado de criada com abas brancas. Em suas mãos ela segurava um bastão de ouro incrustado com prata.
Os itens feitos pelo jogador em Yggdrasil podem ter suas habilidades alteradas usando cristais de dados. O manto de Narberal tinha um cristal de troca rápida embutido nele, então ela poderia trocar seu equipamento diretamente por um conjunto predeterminado sem ter que perder tempo trocando. Seu manto rejeitado agora ocupava a dimensão do bolso onde eles estavam. Khazit estreitou os olhos perplexo ao ver a empregada diante dele, e quando ele finalmente percebeu o que estava acontecendo. O que? Ele exclamou surpreso. Claro que ele teria ficado surpreso quando o lançador de magia antes dele se transformou em uma empregada doméstica. Embora ele ficasse irritado com sua aparência sem sentido, a expressão serena de Narberal encheu Khazit de uma sensação de perigo. Ele imediatamente ordenou que os dragões esqueléticos atacassem. Os 2 dragões esqueléticos se aproximaram de Narberal com velocidade surpreendente, balançando suas patas dianteiras, que eram feitas de incontáveis ossos. Antes que eles pudessem atacar em casa, Narberal lançou um feitiço. Movimento dimensional. Aquilo novamente. Mais uma vez, Narberal desapareceu sem deixar vestígios. Khazit olhou para o céu em busca do desaparecido Narberal enquanto pensava no que havia acontecido antes. No entanto, foi sua dor que lhe disse onde Narberal estava. Gah! O lamento de Khazit ressoou por todo o cemitério. Uma dor lancinante perfurou o ombro esquerdo de Khazit, e a dor se espalhou por seu corpo com a pulsação de seu coração. Khazit chocado olhou para a ferida, para a lâmina afiada que se projetava da ferida. Gah! No momento seguinte, a lâmina foi retirada violentamente e a dor o invadiu novamente. A sensação de algo raspando seus ossos encheu seu corpo, agravada pela agonia que o dominou. Sangue espesso jorrou do ferimento, manchando seu manto negro. Babando de dor intensa, Khazit jogou a cabeça para trás para ver o que estava acontecendo. Tudo o que viu foi Narberal, olhando para ele com curiosidade. Doeu tanto? Narberal segurava uma adaga de lâmina negra na mão. Khazit estava com tanta dor que não conseguia falar. Os conjuradores de magia geralmente evitavam a linha de frente, e Khazit era o tipo que era servido e distribuía dor para os outros. Assim, a dor não era uma experiência comum para ele, por isso sua tolerância por ela era tão baixa. Suor oleoso escorrendo de sua testa, Khazit emitiu uma ordem mental para os dragões esqueléticos. Narberal se moveu para trás, afastando-se dos dragões esqueléticos que se aproximavam. O feitiço voar era mais rápido do que a velocidade de corrida de um homem normal. Os 2 dragões esqueléticos avançaram para o espaço deixado por Narberal. Depois de se esconder no espaço seguro atrás dos dragões esqueléticos, a calma de Khazit voltou a ele, e ele finalmente entendeu o tipo de feitiço que Narberal havia usado. Aquilo foi. Então foi magia de teletransporte. Movimento dimensional era um feitiço de 3º nível, mas para os conjuradores, era um feitiço de fuga usado para colocar distância entre eles e seus adversários. No entanto, esse era apenas o caso de lançadores de magia, que eram um grupo não atlético. Para um lançador de magia com destreza de luta equivalente a um guerreiro, esse feitiço era indiscutivelmente mais valioso do que até mesmo um feitiço de ataque fraco, dado que era muito difícil de se defender. Khazit pressionou seu ombro e olhou para Narberal. Entendo, então você estava planejando me matar com teletransporte? Você deve ter escapado por teletransporte também agora mesmo. Na verdade, era um trunfo complicado de lidar. Já que a magia era inútil contra os dragões esqueléticos, a coisa mais sensata era matar seu controlador. Além disso, com o uso habilidoso do teletransporte de Narberal, Khazit teria muita dificuldade em se esquivar. No entanto, Narberal respondeu casualmente. Como poderia ser? Khazit não conseguiu compreender o que ela estava dizendo por um momento e piscou sem parar. Narberal devolveu a espada curta à bainha e começou a explicar. Eu estava simplesmente demonstrando que poderia matá-lo facilmente. Narberal havia mostrado a ele como ela poderia reverter uma situação totalmente desfavorável, mas ela havia abandonado completamente esse método. Khazit não tinha ideia do que ela estava fazendo. Você está louco? Certo, você é uma forma de vida inferior, pulga, mas que tipo de resposta é essa? Use um pouco essa sua cabeça. Khazit estremeceu ao ver o olhar frio de Narberal. Ele não estava tremendo de raiva, mas de medo. A inquietação cresceu na mente de Khazit.
Bem, é hora de encerrar isso. Como um servo, seria rude da minha parte manter a Insama esperando. Você parece pensar que a magia é inútil contra dragões esqueléticos. Então, vou esclarecê-lo, forma de vida inferior, mosca da costa. O preço dessa lição será sua vida. Ela soltou seu bastão e bateu palmas. Quando ela os separou novamente, línguas de um raio branco se arquearam entre eles. Eles tomaram a forma de dragões, e o ar ao redor deles começou a brilhar e estalar com energia. A radiância branca parecia envolver Narberal. Khazit ficou olhando, sem palavras. Ele podia entender que este era um feitiço poderoso que excedia seu próprio quadro de referência. Em meio à radiância branca actínica, o sorriso frio no rosto de Narberal marcou seus olhos. Os corpos enormes dos dragões esqueléticos surgiram diante dele. Ao recordar sua existência, um alarme gritou dentro dele. Você acha que pode derrotar os dragões esqueléticos, que são imunes a toda magia? Vão! Matem ela! A ordem gritada de Khazit foi misturada com o pânico que ele não conseguia mais esconder. Quando os dois dragões esqueléticos se aproximaram, Narberal riu. Foi a risada de um mestre impiedoso corrigindo sua pupila tola. Imune a toda magia? É verdade que os dragões esqueléticos resistem à magia, mas essa habilidade só se aplica a feitiços do sexto nível e abaixo. Os dragões esqueléticos ainda demorariam para chegar a Narberal. Durante esse atraso, o estranhamente calmo Khazit finalmente percebeu o significado das palavras de Narberal. Em outras palavras, dragões esqueléticos não podem resistir aos feitiços de um nível superior ao dele. Ela não estava mentindo. Isso foi o que os instintos de Khazit lhe disseram. Em outras palavras, esta mulher poderia eliminar os dragões esqueléticos e matar Khazit também. Por quê? Meu suor e sangue de 5 anos sumiram em menos de 1 hora. Enquanto Khazit soltava aquele lamento triste, inúmeras cenas passaram por sua mente, como se ele estivesse vendo um zootrópio. Khazit Dali Badantel. Nascido em uma aldeia nos arredores da teocracia Slaine, sua mãe era uma mulher calma e serena, enquanto seu pai tinha um corpo forte por trabalhar na aldeia. Sua infância foi mundana. A razão pela qual ele acabou assim foi porque ele viu o cadáver de sua mãe. Naquele dia, quando o sol poente estava claramente visível no céu, Khazit ofegava enquanto corria para casa. Sua mãe o queria de volta mais cedo, mas ele estava atrasado por causa de pequenas coisas de que não conseguia se lembrar com clareza. Procurando por belas pedras fora da aldeia, brincando de ser heróis enquanto empunhava paus, todas essas coisas insignificantes se juntaram e o atrasaram. Ele correu para casa, com medo de que sua mãe o repreendesse, mas quando ele chegou lá, ele encontrou sua mãe desmaiada no chão. Ele ainda podia se lembrar claramente do calor do corpo de sua mãe quando ele correu para tocá-la. Ele pensou que era apenas uma piada, mas as coisas aconteceram de outra forma. A mãe de Khazit já havia partido deste mundo. De acordo com os clérigos, ela morreu porque tinha um coágulo de sangue no cérebro. Em outras palavras, não foi culpa de ninguém. Ninguém tinha culpa. Não. Khazit sentiu que alguém era o responsável. Esse alguém era ele mesmo. Se ao menos ele tivesse voltado para casa mais cedo, ele poderia ter sido capaz de salvar sua mãe. Havia muitos lançadores de magia divina na teocracia Slaine e havia vários na própria vila de Khazit. Se ao menos ele tivesse implorado por ajuda, talvez sua mãe pudesse estar bem, e ainda sorrindo para ele. A pessoa que fez o rosto de sua amada mãe se torcer em agonia não era outro senão ele mesmo. Khazit decidiu expiar seu erro, em outras palavras, ele traria sua mãe de volta à vida. No entanto, quanto mais magia ele aprendia, maiores os problemas que encontrava. Houve um feitiço de ressurreição na 5ª camada da magia divina, mas esse feitiço não poderia ressuscitar sua mãe. A ressurreição gastou uma quantidade enorme de força vital da pessoa morta, e o falecido que não tinha força vital suficiente não seria ressuscitado, mas reduzido a cinzas e pó. Sua mãe não tinha a vitalidade necessária. Nem teve o tempo necessário para pesquisar um novo feitiço de ressurreição. No entanto, se ele abandonou sua humanidade e se tornou um morto-vivo, ele pode ser capaz de ganhar tempo suficiente para eventualmente desenvolver um novo feitiço para ressuscitar os mortos. Essa foi a conclusão a que Khazit chegou.
Ele abandonou a magia divina que tinha estudado durante toda a sua vida, e pisou no caminho de usar magia arcana para se tornar morto-vivo. No entanto, ainda havia obstáculos em seu caminho. Depois de percorrer o caminho de um lançador de magia arcana, ele ainda precisaria de muito tempo para se tornar uma criatura morta-viva de alto nível, mesmo depois de abandonar sua humanidade. E, é claro, pode haver obstáculos em seu caminho, na forma de talento e habilidade, e ele pode nem mesmo ser capaz de se tornar um morto-vivo. Uma das maneiras de superar esses obstáculos era reunir uma quantidade enorme de energia negativa, sim, matando pessoas no valor de uma cidade inteira, e transformá-las em mortos-vivos para aproveitar a energia negativa que gerariam. E então, quando seu desejo quase foi atendido, outro obstáculo apareceu em seu caminho. Passei 5 anos me preparando nesta cidade. Eu tenho esse sonho por 30 anos. O que te dá o direito de destruir tudo isso? Você, que apareceu do nada? O grito de Kha'Zix foi respondido por uma risada fria. Não tenho interesse nos sonhos de formas de vida inferiores. Embora seu suposto esforço tenha conseguido me fazer rir. Ainda assim, eu tenho algumas palavras para você. Muito bem em se tornar um trampolim para a Insama. Toin Maximize Magic, Shain Dragon Lightning. Uma torrente de raios em forma de dragão rugindo e espiralando apareceu em torno das mãos de Narberal. As descargas de relâmpagos foram mais largas do que seus braços e atingiram os dragões esqueléticos. Os vastos camaradas brancos estremeceram com o impacto. As rajadas de relâmpagos gêmeas envolveram os corpos dos dragões esqueléticos, queimando a falsa vida que animou seus cadáveres. O fim veio em um instante. Sob o poder do raio mágico, os dragões esqueléticos e sua suposta imunidade absoluta à magia foram dilacerados. Mesmo que os dragões esqueléticos tenham sido desintegrados, os raios não desapareceram. Os 2 arcos de relâmpago em forma de dragão pareciam estar procurando por sua presa, então eles ergueram suas cabeças e saltaram em sua presa final. A visão de Kha'Zix foi obliterada em um mar de branco. Ele não teve tempo para implorar por misericórdia, nem para gritar. As lágrimas nos cantos de seus olhos brilharam em vapor, deixando para trás um sussurrado mamãe. A luz abrasadora consumiu Kha'Zix, e os relâmpagos o perfuraram sem piedade. O corpo de Kha'Zix teve convulsões de corpo inteiro, como se ele estivesse executando uma dança estranha onde estava. A corrente penetrou profundamente no corpo de Kha'Zix e o acendeu por dentro. Depois de desaparecer, o fumegante Kha'Zix desabou no chão. O fedor de carne queimada encheu o ar. Narberal encolheu os ombros e murmurou algo para a pilha de carne chamuscada que outrora fora Kha'Zix. Mesmo as formas de vida inferiores, insetos, cheiram bem depois de serem assadas. Eu me pergunto se seria bom dá-lo a Entoma como um presente. Um sorriso zombeteiro surgiu no rosto de Narberal quando ela mencionou o nome de seu colega comedor de humanos. O guerreiro abriu os braços, como se fosse abraçar alguém. Agora que truques você está aprontando? Desistindo já? Desistindo? Já que dei ordens a Narberal, devo encerrar as coisas aqui também. O que? Que bobagem você está balbuciando? Você acha que pode vencer a grande Clementine sem nenhuma arte marcial? Você está me irritando. Devo dizer que os delírios de um fraco como você são bastante impressionantes. Clementine queria retrucar seria você, certo? Mas ela suprimiu a fúria fervente em seu coração. O homem antes dela não tinha muitas habilidades de combate, mas possuía habilidades físicas sobre-humanas. Pelo que ela sabia, essas habilidades perdiam apenas para as dos 2 Godkin, o assento extra das escrituras negras e seu primeiro assento, que também era o líder das escrituras negras. Portanto, a maneira como ele balançava as armas a seu bel prazer tornou-se um ataque e defesa imprevisíveis e, se ela não tomasse cuidado, poderia ser morta com um único golpe. Clementine fingiu seu escárnio de costume e zombou dele. Esqueça. Você está certo, devemos encerrar as coisas rapidamente. Momon, o guerreiro, simplesmente deu de ombros. Clementine olhou para sua postura. Havia aberturas em toda parte em sua postura, mas isso não poderia ser tudo o que havia para ele. Foi uma armadilha. No entanto, Clementine não teve escolha. Suas palavras de antes podem ter soado como uma piada, mas ela falava sério. Ela provavelmente poderia escapar daqui pegando emprestado o poder dos dragões esqueléticos, mas isso só se ela não perdesse mais tempo.
Embora ela tivesse vindo para evitar os agentes das escrituras da Flor do Vento, ela havia perdido muito tempo brincando. Clementine lentamente se agachou, fortalecendo o controle sobre o estilete. Ela tinha que terminar essa luta rapidamente, de preferência com um único golpe. Parte disso era porque ela não tinha mais tempo a perder, mas também porque os ataques e defesas do homem diante dela estavam gradualmente se tornando mais e mais competentes. Seria melhor matá-lo agora, antes que ele crescesse a um ponto em que ela não pudesse mais fazê-lo. Clementine exalou ruidosamente e então avançou. Galistrid. Maior evasão. Aumento de capacidade. Maior aumento de habilidade. Essas foram as mesmas 4 técnicas que ela usou antes, na tentativa de diminuir a lacuna entre suas habilidades físicas. Além disso, ela ainda tinha espaço para usar outras técnicas, independentemente do que Momon tentasse. Neste mundo de alta velocidade, ela estava totalmente ciente de qualquer coisa que seu oponente pudesse fazer. Ele pode sacar suas espadas do chão para atacar, ou usar uma arte marcial, ou um ataque desarmado, ou uma arma escondida. Não, ele pode usar uma arma de arremesso ao invés. Clementine adivinhou que havia dezenas de táticas que seu adversário poderia empregar, e ela estava confiante de que poderia derrotar cada um deles. No entanto, cada um de seus palpites ficou aquém do alvo. Porque o oponente dela não fez nada. O guerreiro sombrio esticou os braços, esperando o ataque. Um arrepio percorreu sua espinha. Era o medo de algo além de sua imaginação, o medo do desconhecido. Ela deveria avançar bravamente ou recuar e fugir. Essas eram as 2 únicas opções que restavam para ela. Clementine era cruel e impiedosa, mas não era tola. Naquela fração de segundo, ela elaborou inúmeras possibilidades e contramedidas. No final, foi seu orgulho e sua confiança em suas habilidades que estimularam Clementine. Embora ela os tivesse traído, ela já havia sido membro do mais forte grupo de operações especiais da Teocracia Sline, as Escrituras Negras. Provavelmente havia menos de 10 guerreiros que poderiam derrotá-la. Era impensável que ela deveria fugir de Momon, um lutador desconhecido com quase nenhuma habilidade para falar. Depois que ela tomou sua decisão, o resto foi fácil. Não houve necessidade de hesitar mais. Enquanto recuperava a compostura de um guerreiro de primeira linha, Clementine correu para o peito de Momon, tão rápido que parecia que iam se abraçar. Morra! Usando todos os músculos do corpo, Clementine enfiou o estilete na fenda de visão do elmo completo de Momon. Então ela o torceu, como se pretendesse causar mais danos aos órgãos ao redor enquanto o enfiava mais fundo em sua cabeça. Tudo isso foi para infligir um golpe fatal. Embora suas mãos blindadas se aproximassem, como se fosse abraçá-la, ela não prestou atenção e prosseguiu em seu ataque. Para manter o desejo de Clementine de dar um golpe fatal, ela liberou o feitiço armazenado dentro do estilete. Esse feitiço foi chamado de relâmpago. Relâmpagos dispararam pelo corpo de Ains. As armas de Clementine possuíam um encantamento Magic Accumulate. Ela poderia armazenar um feitiço dentro da arma e liberá-lo mais tarde. Embora o ato de fazer isso gastasse o feitiço armazenado poderia ser qualquer tipo de magia. Portanto, foi um feitiço útil que permitiu que ela se preparasse para praticamente qualquer situação com o feitiço armazenado certo. Ela enfiou o estilete profundamente em seu crânio e então lançou um ataque de raio em cima dele. Este foi certamente um golpe fatal. Contudo, não estou pronto ainda. Aceleração de fluxo. Ainda mais rápido do que antes, ela dirigiu outro estilete na fenda de visão do elmo e em seguida lançou o feitiço estilo de fogo bloqueado. Em sua mente, Clementine viu o corpo de Momon queimando dentro de sua armadura e ela imaginou que podia sentir o cheiro de sua carne queimada e enegrecida. No entanto, os olhos de Clementine se arregalaram em choque quando ela foi confrontada por uma visão inesperada. Entendo. Yggdrasil não tinha armas mágicas como esta. Bem, isso é um abrir de olhos. Apesar de ter estiletes esfaqueados em ambas as órbitas, Ains ainda estava murmurando casualmente para si mesmo. Clementine então percebeu que não havia sangue quando ela o esfaqueou. De jeito nenhum. Impossível. Por que você não está morto? Ela nunca tinha ouvido falar de uma arte marcial como essa que pudesse tornar as pessoas invencíveis. Ou ele usou algum outro método para lidar com suas facadas?
Se fosse esse o caso, como ele parou os ataques mágicos subsequentes? Mesmo um veterano endurecido como Clementine não tinha resposta para essas perguntas. O corpo de Clementine foi engolido por um abraço e ela agora estava pressionada contra Momon. Os pratos dos aventureiros chacoalharam. Devo te dizer a resposta? O prato cheio preto como azeviche desapareceu, revelando um rosto terrível por baixo. Era um crânio sem carne. Seus estiletes saíam de suas órbitas vazias, através dos mirrorshades negros que os cobriam, mas não parecia estar com a menor dor. Clementine sabia o que aquele rosto significava. Morto-vivo. Um Lich ancião? Bem, eu tinha muitas perguntas a fazer a você, mas acho que não. Tudo o que posso dizer é que sua resposta chegou bem perto. Então, o monstro diante dela não tinha pele nem carne, por isso não deveria ter uma expressão em seu rosto. No entanto, Clementine tinha a sensação de que ele estava sorrindo para ela. Como é? Qual é a sensação de lutar contra um lançador de magia com a espada na mão? Qual é a sensação de ser incapaz de terminar as coisas em um piscar de olhos? Não, não me despreze. Clementine usou todas as suas forças para se libertar, mas foi mantida imóvel, como se por correntes resistentes. Os Liches anciões eram mortos-vivos poderosos, habilidosos no uso de ataques mágicos, mas suas habilidades físicas não eram muito impressionantes. Clementine deveria estar em vantagem. Contudo, por quê? Ela não conseguia se livrar. Assim que percebeu que o braço poderoso que a segurava, em outras palavras, sua força física, não era resultado do encantamento de sua armadura, Clementine congelou. O que ela viu em sua mente foi uma borboleta presa em uma teia de aranha, sem saída. Isso é o que eu quis dizer com vantagem. Simplificando, não havia necessidade de eu fazer tudo, isto é, lançar um feitiço, contra um oponente como você. Filho da puta! Bem, então, já que a verdade foi revelada, vamos começar. Mas primeiro, esses estão no caminho. Houve um som de trituração quando o ancião Lich puxou os estiletes que haviam sido cravados em seus olhos e os jogou de lado. Enquanto a criatura morta-viva fazia isso, Clementine ainda lutava por sua preciosa vida, mas até mesmo sua força total não podia se comparar ao poder de apenas um único braço dele. Tudo o que ela podia fazer era se contorcer indefesa dentro de seu abraço, incapaz de se mover. Depois que os dois estiletes foram puxados, uma luz vermelha maligna permaneceu nas órbitas vazias. Eles olharam para a ofegante e ofegante Clementine enquanto ela se esforçava. Agora então, vamos começar? Clementine, que estava em guarda contra qualquer coisa que seu oponente pudesse tentar puxar desde que ouviu a palavra começar, sentiu-se atraída para mais perto do ancião Lich, mais perto do que até mesmo os amantes estavam. Depois disso, ela ouviu um estranho som de rangido. Clementine entendeu o que o ancião Lich estava fazendo quando um calafrio percorreu sua espinha, como se ela tivesse sido empalada por um pingente de gelo. Não, de jeito nenhum, seu bastardo. O som de rangido foi a dobra de uma armadura. Ele estava planejando esmagá-la contra o próprio peito. É claro que sua própria armadura pressionaria o peito do ancião Lich, mas ele deve ter usado algum método para endurecer seu próprio corpo. Seu corpo imóvel era como uma parede grossa e resistente. Talvez se você fosse mais fraco. O ancião Lich retirou uma adaga de algum lugar. Era preto, com 4 joias no punho. Eu pensei em usar isso para acabar com você. Mas bem, não é tudo a mesma coisa se você for esfaqueado até a morte por uma espada, morrer por ter sua espinha quebrada ou for esmagado até a morte. No final, você morre. O corpo de Clementine estremeceu. Seu tom casual fez o pânico florescer em seu coração, e a pressão esmagadora em seu peito aumentou. As placas de metal retiradas dos aventureiros que ela matou não aguentaram mais a tensão e se espalharam pelo chão como se estivessem sendo enterradas. As primeiras a cair foram as 4 placas de prata que ela adquirira recentemente. Era assustador como estava ficando cada vez mais doloroso respirar. Ela odiava o braço em suas costas, aquele que a segurava. Ela se ressentia por usar armadura leve para aumentar sua habilidade evasiva e exibir os troféus de placa de aventureiro. Clementine sabia que as espadas eram inúteis contra o ancião Lich, então ela deu um soco violento em seu rosto. No entanto, isso doeu mais a Clementine do que a ele.
Então, quando a dor se instalou, ela agarrou sua estrela da manhã para atacá-lo, mas não estava acostumada a empunhá-la e se machucou. Ela podia ver claramente o destino que a esperava. De como o ato de respirar estava ficando cada vez mais difícil, a pressão cada vez maior em sua barriga, sua armadura se deformando lentamente. Ela sabia exatamente o que iria acontecer com ela. Não se preocupe em lutar. Você acha que não posso terminar isso rapidamente apenas mudando onde meu braço está pressionando? Você demorou para matá-los, então vou levar meu tempo para matá-lo também. Clementine se debateu desesperadamente com ele. Ela tentou afastar o rosto dele, arranhou-o até que suas unhas quase caíram, até tentou mordê-lo, mas nada do que ela fez funcionou e a pressão insuportável continuou aumentando. Não importava o quanto ela lutasse, ela não conseguia se livrar do braço que a prendia. Mesmo assim, Clementine continuou se contorcendo, apostando tudo por uma pequena chance de esperança, mesmo quando ficou difícil respirar e sua visão começou a escurecer. Esta é a dança da morte? Ela nem mesmo teve forças para ouvir aquelas palavras sussurradas. Houve um som de ânsia de vômito e, em seguida, o vômito espirrou sobre o corpo de Ains. Os pontos escarlates de luz nos olhos de Ains esmaeceram ligeiramente. Clementine, que agitava desesperadamente os braços na esperança de escapar, era agora um pedaço de carne em espasmos. Ainda assim, Ains não afrouxou seu aperto, mas apertou ainda mais. Logo, a sensação de ossos grossos se quebrando correu pelos braços de Ains. Ele soltou o corpo, que não conseguia nem se mexer mais. O corpo de Clementine bateu pesadamente no chão, como um saco de lixo. Seu rosto era uma mistura horrível de agonia e terror. Como um peixe do fundo do mar trazido à superfície, podia-se ver seus órgãos internos em sua boca. Ains pegou seu jarro de água sem fim e usou seu fluxo constante de água limpa para se livrar do vômito que grudou em seu corpo. Ao mesmo tempo, ele falou casualmente com Clementine, que não podia mais responder. Esqueci de dizer, mas sou um hipócrita terrível.